Ontem, durante a cerimônia de abertura do encontro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o presidente Lula voltou a atacar Jair Bolsonaro, chamando o ex-presidente de aloprado. Eu duvido que o Lula saiba o que significa aloprado, mas ele falou aloprado, ele achou bonita, deve ter assistido o Ed Murphy, né, o professor Aloprado, e falou aloprado. Né? Ou ele viu um prado ali e falou, alô, prado. Segundo Lula, na lógica de Bolsonaro, é melhor criar escolas de CAC, né, que são escolas para quem quer aprender a tiro, para pessoas aprenderem a atirar, obviamente, do que escolas para crianças estudarem. Olha o mentiroso, né? Ele pegou, ele acabou com todas as cívico-militares, etc. Vamos ouvir a mentira aí do filho do Lula, o filho do Gepeto. Nós temos mais 2 anos de governo. E vocês aprenderam uma lição. Construir leva décadas. Destruir, basta o aloprado ganhar as eleições, que ele destrói em 4 anos o que a gente fez em 20 ou fez em 30. Sabe? Vocês sabem como é que é. A gente passa horas e horas, meses e meses construindo uma coisa. Entra um cara, num decreto ele destrói tudo. Porque fica melhor criar CAC para as pessoas aprenderem a atirar do que criar escola para as crianças aprenderem a estudar. Eu acho interessante porque eu não vi, né, nenhuma verba destinada à criação de centros, né, de atirador. Mas enfim, né, hoje pela manhã o Lula é do PT, então ele tem licença para mentir. Ele tem licença para mentir. Espera um pouquinho, Fred. Eu queria só dizer o seguinte, esse senhor aí, ó, esse energúmeno, e vou voltar a usar a expressão do finado Reinaldo Azevedo, esse apedeuto, esse imbecil, ele criou no primeiro dia de governo dele, agora desse terceiro mandato, um troço chamado PNDD, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, para processar quem mente sobre ações do governo. Essa é a desculpa, porque isso deslegitima, etc. Bom, o governo Bolsonaro foi um governo. A AGU, então esta porcaria de PNDD, deveria estar em vista aquele que mente sobre o governo, não sobre o partido, aquele que mente sobre o Estado, as políticas de Estado, de governos constitucionalmente eleitos. Então a AGU devia processar o Lula, mas aí ele tem licença para mentir, né? Eles querem calar as redes sociais, por exemplo. Não que elas mintam, mas também tem mentira, tem verdade, porque a vida humana é assim, tem mentira e tem verdade. A mentira é um dos pecados mais antigos. Eu acho que desde que o ser humano existe, tem mentira. Mas a liberdade é esse jogo de argumentos. Agora, eles querem ter a licença exclusiva para mentir, né? 00171, licença para mentir. Hoje de manhã, em entrevista concedida à Rádio de Minas Gerais, Lula criticou os pedidos por anistia aos presos do 8 de janeiro e afirmou que venceria uma nova eleição contra Bolsonaro caso seu adversário político reverta a inelegibilidade. Afinal de contas, ele também reverteu a dele, né? Vamos ouvir. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição. Ou se vai ter punição. Quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Eu não tenho, mas é um salafrário, é um ordinário, né? É um salafrário. Falando do pessoal do 8 de janeiro, não acreditam que são inocentes? Ninguém ali teve devido processo legal, não, senhor. O senhor teve direito a recurso, perdeu. Outro recurso, perdeu. E foi por uma ironia, vamos chamar assim, ironia do destino, que o terceiro recurso, vamos dizer assim para simplificar as coisas, colou. Agora eles não têm direito a recurso para ninguém.
Isolado, Lula prioriza união com congressistas de sua base. De 513 deputados e 81 senadores, só 104 apareceram na reunião dele. Lula está perdendo o Congresso. E vai perder mais ainda, sabe por quê? Sobem de 49 para 61 os eleitores que vêm à alta dos preços. Isso aqui, meu amigo, é o que mais faz um presidente perder apoio. De todos os fatores, esse é o que mais faz um presidente perder apoio. 45 dizem que corrupção no Brasil aumentou sob Lula, a percepção da corrupção. E 84 acham que os preços vão subir mais ou ficar iguais no mercado. O Lula perdeu credibilidade. Lula está derretendo. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os presidentes. Olha o centro pulando fora. Presidente dos republicanos quer direita unida contra Lula. E saiba como ficou a mesa diretora da Câmara. Antes disso, vou apresentar isso aqui, ó. Lula vende otimismo com o Congresso, mas cenário continua muito ruim para o governo. Alcolumbre admite discutir anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Não podemos nos furtar do debate, de debater qualquer assunto. Ou seja, ele está dando claros sinais que ele não vai deixar de debater. Eles estão focando no parte, a anistia não vai pacificar, mas ele não falou que não vai pautar. E aqui ele fala que não vai deixar de pautar nenhum assunto. Hugo Mota defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão da frente da Câmara. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. O Lula está percebendo agora por quê? Agora eu volto aqui para te mostrar. Na mesa diretora passada, o presidente era o Arthur Lira, e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso. 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas, o avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, né, como vice-presidente, e o Centrão pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar. Se a gente cria antagonismo, se a gente xinga e briga com eles agora, a gente não vai passar nada. Agora, se a gente aprende a conviver com eles, a gente derruba a esquerda.